Bem, minha gente, agora vamos ter a segunda parte da aula, onde vamos concluir o exercício iniciado anteriormente. Bom, essa velocidade aí nós já calculamos antes. A segunda pergunta dele, a segunda afirmativa, diz que o ônibus percorre 1.500 metros entre os pontos A e B. Bom, para isso só era contar as setinhas em vermelho, né? Contar todas as setas, horizontal, vertical, quando somar tudo, o total encontrado é 1.100. Portanto, essa afirmativa está falsa. Certo? A afirmativa 3, o módulo do vetor de deslocamento é igual a 500 metros. Desde o início, quando resolvemos a afirmativa 1, nós chegamos a essa conclusão, ainda está no desenho, tá? O vetor de deslocamento está no desenho, 500 metros, então confirma a terceira afirmativa. Tá certo? A quarta afirmativa, a velocidade vetorial média do ônibus entre A e B tem módulo igual a 3 km. Não, a gente já calculou essa velocidade no primeiro item, então ela não tem módulo igual a 3 km. Agora eu quero deixar só uma observação para vocês. Ele poderia ter pedido, aqui numa quinta afirmativa, ele poderia ter pedido qual a velocidade escalar média, porque a vetorial você calculou, já calculou, foi o item A, mas ele poderia, eu teria colocado, eu esqueci, eu teria feito um adendo aí, e teria colocado isso, pedir qual a velocidade escalar média. Então eu vou dar a dica, você soma a distância todinha percorrida, que já deu 1.100 metros, e divide pelo tempo, delta S sobre delta T agora. O delta S é 1.100 metros, é a distância toda que ele andou, e o tempo é meia hora. Quando você divide 1.100 por meia hora, vai dar 2.200. Essa seria a velocidade escalar média, que fica como lembrança. A resposta é a letra D. 1 e 2 estão corretas. Bom, vamos entrar com o conceito de aceleração no movimento, na cinemática vetorial, né? O conceito de aceleração nos traz sempre a lembrança de Newton, porque na segunda lei de Newton, né, está lá embutido que quando você tem uma força, ela produz uma aceleração, ou seja, a força é o agente que provoca aceleração. Quando existe aceleração, pressupõe-se que ela foi gerada por uma força. É sobre isso que esse item está falando aí, né? A aceleração ligada diretamente à força. Em seguida, vamos ver. Observando o movimento, esse movimento curvilíneo aí, tá? O móvel está se deslocando para a direita, a velocidadezinha daquele ponto P, o ponto P é o móvel, ele está se deslocando para a direita, e observe que a velocidade, como nós dissemos antes, ela é sempre tangente à trajetória, sempre tangente. Agora, no movimento curvilíneo, que poderia ser o circular, né? No movimento curvilíneo, normalmente ele apresenta duas acelerações. Vejamos na figura. Vamos ver as duas acelerações. Veja bem, quando você estudou a cinemática, não a cinemática vetorial, só tinha uma aceleração, tá? Que é essa aceleração AT aí, aceleração tangencial, só tinha uma. Tá certo? Na cinemática escalar, movimento uniformemente variado, só tem uma aceleração lá. Mas, quando se trata de uma trajetória, de um movimento curvilíneo, além dessa aceleração que já existia antes, surge uma outra aceleração dirigida para o centro, que está desenhada aí em verde, tá? Ela é dirigida para o centro, chamada aceleração centrípeta. Por quê? Porque ela está dirigida para o centro da curva. E tem aquela outra que já existia, que você já conhecia, que é a aceleração escalar. É a tangencial, que está tangenciando a curva. Então, nos movimentos curvilíneos, tá certo? Na cinemática vetorial, em movimentos curvilíneos, nós temos duas acelerações. A tangencial, está representada ali a T, e a centrípeta. Qual é a função de cada uma? Bom, a aceleração tangencial, ela só faz acelerar ou retardar.
Ou ela aumenta o módulo da velocidade, ou ela freia, diminui o módulo da velocidade. Essa é a função da aceleração tangencial, tá? Que é aquela que você já conhecia, ΔV sobre ΔT. ΔV sobre aquela já conhecida. Qual é a função dela? A única coisa que ela faz no movimento, ou ela aumenta a velocidade, ou ela diminui a velocidade. Ela não faz mais nada. Agora, e qual é a função da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela é responsável pela curvatura do movimento. Ou seja, ela é quem provoca a curva, digamos assim, olhando para a figura, mentalmente você apaga a aceleração centrípeta. Faz de conta que ela não está aí, esse AC vertical. Não está aí. O móvel o tempo todinho em linha reta, com aceleração tangencial. Ele se deslocaria o tempo todo em linha reta, com aceleração tangencial. De repente você aplica aceleração centrípeta. O que é que essa aceleração faz? Transforma a trajetória retilínea numa trajetória o quê? Curvilínea. Ou seja, resumindo, numa linguagem, tá certo, mais coloquial, a aceleração centrípeta faz a curva, transforma a trajetória retilínea numa trajetória curvilínea. Então, para calcular a aceleração centrípeta, o que é uma novidade, a escalar não, é ΔV sobre ΔT, mas a centrípeta é uma novidade, é V ao quadrado sobre R, onde V é a velocidade, tá certo? É a velocidade escalar, e R é o raio da trajetória. Lembrando e forçando a memória, a aceleração centrípeta, ela só causa, tá certo? A curvatura do movimento, ela é capaz de transformar a trajetória retilínea numa trajetória curvilínea, tá certo? E ela só existe nos movimentos curvilíneos. Para o movimento ficar retilíneo, eu disse a você, você tinha que apagar aqui a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta só existe em movimentos curvilíneos. Então no movimento circular vai ter? Vai sim. Agora, no movimento retilíneo, não interessa se ele é variado ou não, não tem aceleração centrípeta, só tem aceleração escalar. Pronto, vocês agora entenderam a função de cada aceleração dessa. Tem um resumozinho aqui muito interessante que vai ajudar nas questões. Por exemplo, a aceleração escalar ou tangencial, né? Aceleração tangencial é aquela que acelera ou retarda, ou ela aumenta a velocidade ou ela diminui. Curvatura ela não faz, ela não provoca curvatura nenhuma, ou ela aumenta a velocidade ou ela diminui. Então tem o esquema aqui, né? Ela é tangente à trajetória, a gente já tinha dito, certo? E o sentido dela é o mesmo sentido do movimento, tá certo? Agora, o sentido da velocidade é o mesmo do movimento. Agora, o sentido da aceleração depende. Aqui à direita tem um esquemazinho. Olha, quando o movimento é acelerado, tá certo? A aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. No mesmo sentido. Agora, se você estiver analisando um movimento retardado, né? Vamos dar um exemplo. Vamos voltar para o primeiro, onde o movimento é acelerado. Você está acelerando o carro numa curva. Então, nesse caso, o sentido da aceleração tangencial é o mesmo sentido da velocidade. Mas se você entrar na curva freando, aí o movimento é retardado, é o esquema da direita. O sentido da aceleração é oposto ao sentido da velocidade, é contrário. Se o carro entrou acelerando, a velocidade, tá certo? E a aceleração tangencial tem o mesmo sentido. Se o carro entrou retardando, os sentidos são opostos. Na figura abaixo, aí já está mostrando a aceleração centrípeta, não é mais a tangencial, é a centrípeta, tá certo? Então, veja bem, tem o primeiro movimento circular ao lado esquerdo, o círculo maior, e tem o segundo do lado direito. Para calcular a centrípeta, você já sabe a fórmula. Eleva a velocidade ao quadrado e divide pelo raio. Pronto, calculou a aceleração centrípeta. A direção dessa aceleração é perpendicular à direção da velocidade. Se você olhar nos dois esquemas, a centrípeta é o verde, a velocidade é o preto. Elas são perpendiculares. Então, a direção da aceleração centrípeta é sempre perpendicular à direção da velocidade. A centrípeta está verde, a velocidade está preta. Elas formam 90 graus.
Tá certo? E nos dois movimentos, claro, no movimento da esquerda e no movimento da direita. O sentido da aceleração centrípeta, o próprio nome está dizendo, ela está dirigida para o centro. Mas volto a insistir que só existe aceleração centrípeta quando o movimento é curvilíneo. Se for movimento retilíneo, não existe centrípeta.